Direto para São Paulo, o assunto é Corinthians. A gente abre esse bloco aí da cidade com o Timão. E a Lili Nascimento chega com informações do clube sob o sol da Zona Leste da capital paulista. Tudo bom, Lili? Tudo bem, Suma, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Tá quente por aqui, viu? E eu não digo só da temperatura, não. Bastidores corintianos, como sempre. Tem muito assunto pra gente falar, eu sei que eu vou voltar ao longo desse Sport Center, mas só iniciando, tá? Dentro de campo, o elenco treina na manhã de hoje, preparação aí para a estreia no domingo no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. Então alguns jogadores da base aí da Copinha, né, eles foram solicitados pelo Dorival Júnior para compor o elenco, porque muito provavelmente ele não deva começar com o time titular. Tem muito jogador ainda que não está treinando em campo. O Martínez ainda está na Venezuela. O Yuri Alberto deve voltar até sexta-feira, ele na Itália, né? Tem o Memphis e o Ranieri que seguem no departamento médico fazendo um tratamento aí por conta de lesões, incômodos da temporada passada, então deve ser um Corinthians mais misto para essa grande estreia. Por que eu falo de bastidores quentes? Tem a tal da Safiel, que nós já explicamos muito para o torcedor corintiano, para o fã de esportes, é um projeto para quitar as dívidas do Corinthians e transformar o Corinthians em uma SAF diferente, digamos assim, que não teria um único dono, mas que os torcedores também poderiam fazer parte. Algumas ações seriam vendidas aí, né, para investidores, teriam cotas que impediria que o investidor comprasse muitas ações e se sentisse dono do clube. Então todo esse projeto já foi apresentado em outubro do ano passado, no lançamento lá no Museu do Futebol. Nós mostramos ao vivo, explicamos também para o fã de esportes qual que é a novidade nisso. Bom, o projeto foi apresentado e também foi levado ao Parque São Jorge. O que aconteceu de outubro do ano passado para cá em relação a isso? Nada, porque não há interesse da maioria lá no Parque São Jorge que o Corinthians vire uma SAF. Então isso a gente já sabe há algum tempo. Só que a Safiel agora chegou com um novo projeto, digamos assim, né? Uma nova proposta para o Corinthians. Foi apresentada nesta terça-feira, que é o quê? Se o Corinthians assinar um memorando ali da SAF, a SAF de imediato, a Safiel, pagaria a dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna pelo Félix Torres. Lembrando que essa dívida segura o Corinthians de contratar novos jogadores. O Corinthians tem o transfer ban. Então o Corinthians assinando esse memorando, a Safiel pagaria esses 40 milhões ao Santos Laguna e já iniciaria ali uma audiência, né? Também uma investigação interna dentro do Corinthians pelas questões financeiras para começar os investimentos, começar a chamar investidores, porque a promessa da Safiel é em 6 meses quitar a dívida da Neoquímica Arena na casa dos 600 milhões de reais. Dívida total do Corinthians, 2,7 bi. Dívida com a Neoquímica Arena, né, para pagar o estádio, 600 milhões. Então o Safiel diz, assina o memorando, a gente paga a dívida do Félix Torres, aí vocês já podem contratar para o mercado para essa temporada, né, nessa janela, e também em 6 meses a gente deve quitar aí a dívida da Neoquímica Arena. Esse memorando está lá no Parque São Jorge, ainda não há uma resposta, um retorno do presidente Osmar Stabile, se de fato será assinado ou não. Tem a expectativa para o lado do torcedor. Tem torcedor que desconfia, peraí, tá muito bom para ser verdade, o que vai acontecer de fato? É um assunto extenso, mas o que a gente pode mostrar para o fã de esporte é que há muito esforço para o lado dos idealizadores da Safiel para que isso aconteça logo. Para eles é o único caminho para o Corinthians sair desse buraco de dívidas que está vivendo. É o único caminho para conseguir quitar a Neoquímica Arena também. Veremos os próximos capítulos, ou melhor, fã de esportes, fica aí que eu vou voltar ainda no Sport Center para explicar melhor e dizer que, tem reforço já a caminho, talvez, tem conversas bem encaminhadas com Marcelo Paz. Volto já, Suma. Boa, Lili! O torcedor fica ansioso, né, e esperançoso com essa notícia e com a possibilidade aí das dívidas serem quitadas. E volta a falar do Corinthians. A Lili tinha parcelado, né, as informações do Corinthians e ela volta agora para complementá-las. Tudo bom, Lili? Seja bem-vinda de novo. Tudo bem, Suma. É tanta coisa para falar que a gente tem que parcelar mesmo, né? Só um adendo aí sobre a Safiel, que eu havia falado no primeiro bloco.
O Corinthians tem até o dia 29 de janeiro para assinar ou não o memorando, tá? Dando aí continuidade ou não ao projeto Safiel. Agora vamos falar sobre campo e bola. O elenco que treinou na manhã desta terça-feira, o Marcelo Paz, ele já está correndo aí, né, nos bastidores para ir atrás de novas contratações. Qual que é o perfil que o Corinthians vai procurar? Jogadores livres no mercado ou por empréstimo. Por quê? O Corinthians não tem dinheiro para pagar transferências de jogadores, então não vai investir milhões porque não tem. Então vai procurar jogadores com esse perfil. A notícia boa aí para o corintiano é que o Corinthians pagou a parcela adiantada aí da CBF, né, da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, porque até então, só para entender, o Corinthians tem uma dívida gigantesca e uma dívida de cerca de 75 milhões, ela foi para a CBF, houve esse parcelamento em 24 vezes, o Corinthians tem que pagar semestral, então 7 milhões de reais. O Corinthians teria que pagar agora no dia 17 de janeiro. Pagou ontem. Para quê? Para mostrar para a CBF que está se tornando um bom pagador, para que assim caia o transfer ban imposto pela CBF. Não é o do Félix Torres, tá? Esse é outro. O que aconteceu? O Corinthians pagou. Esse transfer ban acabou. Então resta o do Félix Torres, tá? Mas pelo menos esse aí o Corinthians já tirou da frente. O que isso significa na prática? É que o Marcelo Paz pode continuar conversando aí com o staff de atletas que o Corinthians tem interesse. Um deles, Gabriel Paulista. O André Hernan deu as informações aí ao longo da programação da ESPN de que há esse interesse sim do Corinthians desde a época do Fabinho Soldado. O Gabriel Paulista também demonstrou interesse em jogar no Corinthians à época do Fabinho Soldado também. E aí ficou apalavrado, digamos assim, que se ele voltasse para o Brasil, viria para o Corinthians. Mas de acordo com o Hernan, o Galo também estaria de olho em mais um clube do Rio de Janeiro. O zagueiro de 35 anos se despediu do Besiktas da Turquia, então está livre no mercado, tem o perfil que o Corinthians procura, seria um zagueiro para reforçar ainda mais, até porque a gente não sabe ainda, né, o destino de Félix Torres, tem o Kaká, enfim, o Corinthians quer se reforçar na defesa também. Um outro nome, o Santiago Arias, lateral direito, que jogava pelo Bahia, agora está sem clube, também é uma possibilidade. Há conversas, ainda nada oficial, mas há interesse do Corinthians nesse jogador. Lembrando que o Corinthians só vai poder, de fato, contratar esses atletas quando pagar a dívida do Félix Torres de 40 milhões. Expectativa é que até sexta-feira o Corinthians consiga quitar e aí se livrar de vez e conseguir contratar jogadores para essa temporada, Matheus. Boa, Lili, o Corinthians vai pagando os boletos e a Lili vai atualizando pro torcedor conforme eles forem, né, sendo pagos aí. Vamos lá falar de Gabriel Paulista então. Bora lá. A informação que... Calma, você também tá de brincadeira, né, meu querido? Não quer, não fala, só falar que não. Mas o Gabriel Paulista é o seguinte: zagueiro, ex-Atlético de Madrid, ex-Valência, está livre no mercado após rescindir o contrato com o Besiktas da Turquia. O que eu apurei que ele teve alguns problemas familiares, questão de saúde, então ele rescindiu o contrato que tem até junho com o Besiktas e está de volta ao Brasil. O Corinthians já há algum tempo tem interesse no retorno do Gabriel Paulista e tem conversas em andamento para contratar o zagueiro, de 35 anos. É um nome muito bem avaliado, tem um salário considerado elevado, mas ele tem o desejo de atuar no Corinthians. O Gabriel Paulista, ele é um corintiano, tanto que nas férias, sempre ele tá com tempo livre, ele vai na Neoquímica Arena para acompanhar os jogos do Timão. Então o Corinthians tem interesse, mas tem um outro clube que está de olho no Gabriel Paulista também, que eu apurei, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está de olho no Paulista, é um clube que avalia muito bem, e tem um outro time do Rio de Janeiro, que eu não consegui ainda o nome, que está de olho na contratação do Gabriel Paulista. Mas o Gabriel Paulista tem o desejo de jogar no Corinthians, o Corinthians quer contratar o Gabriel Paulista, e as conversas estão em andamento, a ver o que será apresentado para o zagueiro ex-Valência, né, Hernan? Vamos só trazer um complemento dessa apuração. Abre aspas para a fonte. Bora. Ele está voltando para o Brasil por conta de uma questão familiar do pai nesse momento. E aí eu falei, as conversas com o Corinthians vão acontecer, já vai começar. Muito bom. Então, assim, Calma. vai ter uma abertura de conversa com o Corinthians nesse sentido. Tem um interesse e o Corinthians vai abrir essas conversas para contratar Gabriel Paulista. E daqui a pouco, em alguns instantes, produção, agora pode chamar ele? Então, venha pra cá, Angel Romero. Olha, ele tá com a camisa do Corinthians ali no fundo. Seja muito bem-vindo ao Fala Fonte, Romero. Bom dia, tudo bem?
Muito obrigado. Tudo ótimo. Esse sol aí é o sol de São Paulo, é o sol da praia, ou é o sol, sol de Assunção? É sol de Assunção, tô aqui no Paraguai. Terra abençoadíssima, cara. Muito calorão durante o dia, aquele calorzão gostoso. Você prefere Assunção ou São Paulo? Mas aí você vai falar com a cidade que eu nasci, mas assim, Assunção tem um parque, esqueci o nome do parque, acho que é Nhuguaçu, que é um parque, cara, que a galera se exercita, que a galera faz uma corridinha, anda de bike, é um verde, bonitão, assim. Cara, Assunção é uma belíssima cidade. Se você não conhece, visite Assunção. E você, Romero, pra começar, qual que você prefere, São Paulo ou Assunção? Aí você me coloca no lugar difícil, né? Já quebra logo na primeira pergunta. Até agora, onde mais morei, assim, com família e curti de verdade, é São Paulo. Ô Romero, para começar esse nosso papo aqui... Tava bem me adaptando aí à cidade. Ah, tá. O Romero fala um português perfeito, é um brasileiro já praticamente. Para começar esse papo aqui, Romero, te agradecendo demais aí, agradecer toda a assessoria, Jô Ribeiro aí que viabilizou essa entrevista pra gente. Cara, assim, você tem bola, você é um cara que treina, você é um cara que tá bem fisicamente. Esse teu último ano no Corinthians, entendo eu, aí entra um pouco da minha opinião, acho que você poderia ter tido mais oportunidades de fato, mais minutagens em campo, pela importância que você tem no